Olá meninas, tudo bem? Mais uma vez, Suelen aqui. Hoje eu gostaria de falar com vocês, meio que como uma continuação do vídeo anterior, falar um pouquinho sobre o período fértil e o período menstrual. O período menstrual a gente já tá um pouco mais habituado, porque a gente tem a maior característica que é o sangramento, né? E aí a gente costuma falar um pouco mais sobre o ciclo, o período menstrual, né? Usualmente a gente fala mais sobre ele. Mas as características do período fértil não é uma coisa que a gente está acostumado a falar, até porque não é tão fácil de perceber, né? Os sintomas eles são um pouco mais sutis. Por isso eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque para quem tá tentando engravidar e mesmo para quem não quer engravidar, entender como funciona o processo e como funciona esse período é bacana para que você tenha o sucesso em tentar engravidar ou sucesso em prevenir uma gestação. Então, o que acontece? O período fértil ele vai começar no início do ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual ele começa no início da menstruação e vai começar o desenvolvimento do período fértil. Então, vão acontecer várias transformações hormonais, várias liberações hormonais, para que em algum momento um óvulo seja liberado. E quando ele for liberado, no útero haja um revestimento, né? Tem um revestimento para que, se houver a fecundação, o óvulo tenha ali um ambiente que seja bacana para que ele possa se desenvolver. E aí ele vai ficar ali aguardando a fecundação. Se houver a fecundação, bacana. O próximo passo é uma gestação. Então, passa alguns dias, a gente tem um atraso menstrual, fazemos o teste, grávida. Se não houver a fecundação, o corpo vai começar outras transformações para retirar, descamar todo esse revestimento que foi criado, o óvulo, e descartar, que é quando acontece a menstruação. E aí começa tudo de novo. O corpo vai começar as liberações hormonais para criar um ambiente para o próximo óvulo. Houve a liberação do óvulo, houve a fecundação, gravidez, não houve o descarte de todo esse produto que é a menstruação. E aí, por isso que a gente fala que é um ciclo menstrual, porque acontece um, acontece outro, acontece um, acontece outro. E o que acontece? O período fértil, ele é um período que ele vai acontecer de 12 a 16 dias que antecedem o próximo ciclo menstrual. Então, se eu sei que o meu próximo ciclo menstrual vai vir, um exemplo, a gente tá em outubro de 2020. Se eu sei que a minha próxima menstruação vai vir no dia 2 de novembro de 2020, então eu vou contar de 12 a 16 dias antes, ali é o período que eu posso considerar de período fértil. Tem alguns sintomas, assim como a gente tem sintomas que vão que a gente vai perceber que tá para menstruar, a gente também tem os sintomas de período da ovulação, né, do período fértil, que seriam, por exemplo, dor abdominal. O problema da dor abdominal é que normalmente a gente vai levar a dor abdominal como uma característica da menstruação. A gente vai sempre associar a dor abdominal, a cólica, com a menstruação, então fica um pouquinho complicado de perceber. A gente vai ter alterações na saliva, mas são alterações que a gente não consegue perceber no olho nu, a gente precisa de um microscópio, então não vai ser muito fácil de perceber o que está acontecendo e tal. A gente vai ter alteração na temperatura do corpo em repouso, é um pouco mais fácil de perceber, porque é muito normal as pessoas terem um termômetro em casa, mas nem todo mundo também faz esse acompanhamento, né? Normalmente quem tá tentando vai marcar ali nos dias que provavelmente são os dias férteis, vai fazer o acompanhamento, e muitas meninas conseguem perceber. E a gente também tem alteração no muco cervical, que é um muco mais parecido assim com clara de ovo, mais elástico. Então, percebeu esse muco, a gente também tá ali no período. E aí tem um dos maiores, não sei se sintomas, né? Mas a gente tem um aumento de um hormônio chamado LH. Tem um nome mais bonitinho, mais específico, mas eu não sei pronunciar direito, então eu prefiro ficar no LH.
Então, esse hormônio, ele vai aumentando, 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 ele vai chegar num pico. Quando chegou nesse pico de aumento do hormônio, depois do aumento, até 24 horas depois, o óvulo é liberado. Hoje em dia existem testes de ovulação, assim como a gente também tem teste de gravidez. Eles são muito parecidos. Tem os digitais, né? Então, normalmente no digital, ele vai mostrar uma bolinha enquanto você não está no período de ovulação. Quando você estiver nesse aumento de hormônio, ele vai aparecer uma carinha feliz. Então, aí é uma forma de identificar. E tem aqueles de tirinha também, que é similares ao que a gente tem de teste de gravidez. E aí o que acontece? Ele vai aparecer um pauzinho, né? Ali. Um pauzinho, eu ainda não estou próximo da ovulação. Conforme o hormônio for aumentando, aí vai aparecendo um outro pauzinho, até que ele fica bem forte. Como é normalmente o teste de gestação também. Quando fica os dois fortes, quer dizer que dali até 24 horas eu vou ter a liberação do óvulo. E aí esse de 24 a 48 horas. E aí depois que o óvulo é liberado, ele também fica 24 horas aguardando a fecundação. Então é importante a gente saber como que funciona mais ou menos esse ciclo, né? E como calcular o nosso ciclo, quando é o período menstrual, porque se a gente tem uma noção, se a gente consegue, pelo menos em algum período de tempo, perceber o nosso corpo, perceber quando acontecem as transformações, perceber esse muco, por exemplo, ou até a temperatura, a gente consegue ter um conhecimento melhor. E aí a gente também não precisa ficar, às vezes, até refém de teste, a gente consegue se perceber e aí fica mais fácil para quem quer tentar e para quem quer engravidar. Então, o que eu queria pedir para vocês é o seguinte: espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro essa dinâmica do ciclo, né, do período menstrual e do período fértil. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa no comentário. Se alguma de vocês já tem já faz esse acompanhamento, já tem alguma tática, alguma coisa que vocês conseguem fazer e conseguem perceber que estão perto do período, que vocês percebem em vocês que estão no período fértil, compartilha com a gente também nos comentários, porque isso pode ajudar outras garotas, né, para que elas consigam se perceber também. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui com a gente. E eu espero que a gente possa falar um pouco mais no próximo vídeo e que a gente se encontre lá. Agradeço porque você ficou até aqui e eu te espero numa próxima. Até lá!